Sendo o nosso ônus da prova, estando em uma situação excepcional, este nosso ônus também tem um quê de excepcionalidade. É importante atentarmos primeiro as investigações e os acompanhamentos que nós fazemos das políticas públicas e seus respectivos gastos não são, em essência, diferentes daquilo que nós fazemos sempre, com base em toda essa legislação. Mas, como toda crise também é uma oportunidade de renovação e de melhoria, eu gostaria de centrar aqui em algumas especificidades e alguns materiais que nós já disponibilizamos e que iremos disponibilizar ainda. Será a segunda atualização do nosso kit pandemia. Eu chamo a atenção, não é aquele que está divulgado na página geral do Ministério Público. Alguns colegas já se confundiram, né? Entra lá e ele tem pouca coisa. Não, ele tem pouca coisa mesmo porque é para o público geral. É na página do CAUDPP, ali nos arquivos digitais, né? Nos nossos kits. E iremos renovar amanhã ou, no máximo, segunda-feira com materiais mais interessantes. Em relação ao nosso ônus da prova, uma inovação que veio a partir da medida provisória 966 de 2020, que muita gente já disse, isso aqui é para isentar o gestor de qualquer culpa, etc. Se falou que era porque o presidente queria se eximir de responsabilização porque mandou fabricar cloroquina sem comprovação, etc, etc. Lendo-se friamente a MP, que teve influência sobre a Lei 13979, que é a lei do Covid, de fevereiro de 2020, e muitas mais, em cima da lei de improbidade, etc. Não é bem assim. Tecnicamente, ela especifica o que nós já devíamos fazer. Quando ela fala sobre culpa grave, ela se associa à lei do abuso de autoridade, que também houve um auê muito grande, e que eu sempre falei para os colegas, quando abordei esse assunto, que se você nunca pretendeu abusar da sua autoridade, você não deve ter preocupação sobre isso. Continue trabalhando bem. Se você nunca se preocupou, em relação à MP 966, em punir excessivamente quem só cometeu um deslize, não um desvio proposital, planejado, uma ilicitude grave, você também não vai se preocupar, você vai continuar trabalhando normalmente. Estas normas chamaram a atenção para o que nós já devemos fazer quando temos a preocupação em respeitar os princípios administrativos constitucionais e os direitos individuais, como eu falei antes. Em relação à pandemia, um aprendizado, uma oportunidade. Nós temos que lembrar sempre que existem três visões quando se examina uma política pública ou uma despesa. A visão nossa do controlador externo, do Ministério Público, do TCU, do TCE, da Controladoria do Estado, da Controladoria Geral da União. A visão do gestor, que faz o controle finalístico, que dá o comando, e a visão do executor, do técnico, que às vezes se confunde com o gestor, mas quando em municípios maiores, no Estado, na União, não, são sempre pessoas diferentes. E que não deve haver um preconceito de um em relação ao outro. Exemplifico. Situação emergencial. O gestor, o prefeito, o governador, enfim, fala com o seu secretário e diz: você tem um mês para suprir este município ou este estado de vagas suficientes de UTI, comprar tudo que é necessário. Este secretário ou aquele executor passa para os seus técnicos, que quando recebem uma missão dessa, a primeira coisa que ele pensa é impedir a exoneração. Mas depois ele vê qual é o instrumental legal que ele tem. Ele vai se referir a 13979, que flexibilizou, que permitiu um regime de contratação por dispensa muito mais célere. Qualquer dispensa normalmente demora 3, 4 meses. Com a lei, com essa dispensa, você conseguiu fazer contratações em menos de mês. Isso era essencial para uma situação de guerra como a que nós estamos vivendo. E eu chamo a atenção para isso. A gravidade não é só presumida, ela é demonstrada mundialmente. Ontem foi noticiado que a Prefeitura de Curitiba estava fazendo requisições forçadas de medicamentos, tomando à força de clínicas privadas, anestésicos e, acho que, relaxantes musculares, porque ela não conseguiu comprar
em quantidade suficiente para suprir o setor público. E o setor privado vai ser indenizado posteriormente, já estão ingressando com ações judiciais reclamando disso, tamanha a gravidade. Imagine você ser entubado, aquele negócio entrando na sua traqueia sem você estar anestesiado. É grave, é urgente. Então, o executor, cumprindo a ordem do seu gestor, passa a tomar aquela série de medidas para fazer uma contratação com aquela pressa imensa, arriscando mais erros. Nós, do controle externo, Tribunal de Contas, etc., nossos parceiros, inclusive nós estamos fazendo parte de um grupo de trabalho com o TCU, CGE, Ministério Público da União, etc., é uma experiência bem interessante, veem que esta pressa, estas medidas legalmente permitidas, podem gerar ilicitudes. Essas ilicitudes terão que ser analisadas conforme toda essa principiologia e conforme o que nós já fazemos. Primeiro, se houve algum desvio, se aquele dinheiro foi lavado e retornou para um candidato futuramente, se foi contratada alguma empresa fantasma, se você encontrou uma empresa contratada que é da família do gestor, do candidato por ele apoiado, etc., entra naquela tipologia que nós já conhecemos sobejamente e que sói a se multiplicar em anos eleitorais, que são férteis nesses resultados. Mas não se pode fazer um exame preconceituoso de que todos esses contratos irão albergar ilicitudes. Nem o gestor deve considerar que todas as requisições que ele vem recebendo são para atrapalhar o seu trabalho. Nem o técnico deve considerar que o gestor vai jogar a culpa nele. Por isso eu digo, reúnam-se. Já é uma prática de vários colegas. E eu cito como exemplo as promotorias da saúde aqui em Fortaleza. Reúnam-se. Não só para casos de políticas públicas da pandemia. Quando você tiver alguma dúvida sobre como é que ele está fazendo aquilo, não faça apenas uma requisição da documentação. Requisite e marque uma audiência pública, onde eles terão a oportunidade, e vai ficar tudo gravado, é prova para uso posterior, sobre a intencionalidade em praticar um ato de certa maneira ou de outra forma. Isto vai poupar muitas dúvidas que nós temos, e nós também temos pressa em dar resposta à sociedade, quando nós temos apenas a letra fria do papel, apenas aquele edital, apenas aquela publicação para analisarmos. Então, é uma prática sempre incentivada. Cooperem. E em uma reunião dessa, você pode fazer uma requisição, você pode fazer uma recomendação. Cite a lei, coloca na ata, está a partir daquele momento recomendado e requisitado. Vale. Você poupa muito tempo seu mesmo. A partir dali, você já pode corrigir um rumo errado e você pode prevenir, inclusive, ilicitudes. Mesmo o gestor ou o executor técnico mal intencionado, ao ver que o Ministério Público está em cima, ele recua e não realiza aquela ilicitude. Trabalho preventivo. Nós temos, e isso será colocado, eu já divulguei em ofícios circulares, foram pelo SAGE para todo mundo, os vídeos, que são webinários, do colega Cláudio Diniz, que ele é do Paraná, coordenador do grupo de pesquisas em Direito Administrativo. Muito interessante, um debate que ele fez sobre a lei do Covid. Igualmente, iremos colocar um webinário do Dr. Fabrício Wemblen, também nosso colega, coordenador do CAU-DPP, Santa Catarina, salvo engano, falando especificamente sobre a Lei Complementar 173/2020, aquela que cuidou do repasse do dinheiro de recursos emergenciais para estados e municípios, e que criou uma série de vedações de despesas, inclusive em relação a concursos públicos. Muita gente se alarmou dizendo, acabou o concurso público no Brasil. Não, não é bem assim. Ainda podem acontecer, normalmente aqueles que já estavam previstos antes dos decretos de emergência, e vagas novas, digamos assim, só poderão surgir após o final da previsto na lei complementar. Vai ser jogado tudo com o prazo de validade estendido dos concursos para o final do ano que vem. E também o nosso webinário, que aconteceu no dia 26 de maio, com a coordenadora do CAU-DPP de Goiás, doutora Fabiana Zamaloa, que foi o contrato versus pandemia, os princípios constitucionais salvando vidas.
sei que muitos colegas não tiveram a oportunidade de assistir, eu sugiro que assistam. O essencial aos fatos. As normas, nós e os gestores conhecemos. Mas, como disse o ministro Benjamin Zimler, no STJ, um acórdão recentíssimo, o 1335, sobre dispensa de licitação, emergência, contratação emergencial, os processos de contratação relacionados ao enfrentamento da crise, etc., devem ser instruídos com a devida motivação dos atos, por meio, no mínimo, de justificativas específicas acerca da necessidade da contratação e da quantidade dos bens ou serviços a serem contratados com as respectivas memórias de cálculo. O que é isto? É o que eu me refiro nos nossos webinários, e quando discuto assuntos, tento ajudar colegas, eu chamo isso amarrar nos fatos. Amarrar nos fatos é mostrar que, independentemente de você citar o artigo de lei, que é o de menos, você vai demonstrar que aquela medida tem a ver com o enfrentamento da pandemia, que ela é suficiente e necessária e que, em terceiro lugar, ela obedeceu às formalidades das normas da Lei 8666 com as modificações da 3979 e as suas várias medidas provisórias, né, que houve uma sucessão imensa disso. Este roteiro de medidas que o gestor deve seguir é que irá nos fornecer um índice da possível ilegalidade, da possível ilicitude daquelas aquisições. E a primeira coisa é, e eu exemplifico, examinar se tem a ver com o enfrentamento da pandemia, porque medidas podem ser disfarçadas. Vejamos só, e aqui vai um elogio, não cito o nome de algum colega para não cometer injustiça com os demais. O Ceará foi um estado exemplar na coibição da utilização daqueles portais de desinfecção que não tinham comprovação científica do seu funcionamento e que resultariam no desperdício do dinheiro público e na criação de uma falsa noção de segurança nas pessoas que se molhassem em um momento ali com álcool gel, com algum desinfetante, né? Depois iam achar ruim porque ia estragar a roupa. Ora, nós temos a tutela do patrimônio público e a tutela da saúde pública em um único movimento que, graças a todas as recomendações que as promotorias, que eu elogio todas elas, manejaram perante as gestões públicas, dizendo que, primeiro, tem a ver com a pandemia? Tem. Era um portal de desinfecção. Ela é necessária e suficiente? Não. Não há comprovação científica, não era certificado pela Anvisa, etc. Logo, ilícito aquela despesa. O terceiro filtro era você ver se o gestor fez a sequência de medidas, se documentou suficientemente naquele processo de dispensa. É um controle formal. Mas, um outro exemplo, por exemplo, a contratação de ambulância. Estou fazendo a dispensa de licitação para contratar ambulância para enfrentar a pandemia. Os filtros, tem a ver com a pandemia? Não. Tem a ver com a política de saúde pública em geral. Todo município tem que ter uma ambulância. Isto é o básico. Deve haver uma licitação normal, correndo agora, mesmo durante a pandemia. Porque você já precisava de ambulância originalmente. Você está com uma ambulância quebrada e ainda assim aquela ambulância não tinha suporte gasoso, não tinha um balão de oxigênio. Lembro de uma senhora de Itapajé, conhecida de um amigo meu, que faleceu porque acabou o oxigênio na ambulância. Ela estava sendo removida para Fortaleza. Isso foi noticiado. Então, uma dispensa de licitação para suprir a ambulância pré-existente ou para alugar, digamos, uma ambulância, já que não há nenhuma, porque está quebrada, que tenha um suporte gasoso, tem a ver com a pandemia? Aí tem. Então é necessário ver o caso concreto. Ora, além deste bom senso, desse filtro que todos nós devemos aproveitar, eu gostaria de mostrar, e aqui, vamos ver se eu acerto aqui o compartilhamento aqui de tela. Vejamos. Como é que a conexão está um pouquinho lenta.
Aqui. Vamos lá. Entrando na porção mais prática. O nosso kit de trabalho do Covid. Peço que passeiem por ele. Dentro dele, e digo, segunda-feira, no máximo, nós teremos alguns itens a mais que serão bem interessantes. Alguns deles serão simplesmente a repetição de informações que eu já mandei em ofícios circulares. Inclusive, o antepenúltimo ofício circular que nós enviamos via SAGE para todos os colegas contém mais de 10 endereços eletrônicos onde pode haver pesquisas de preços de contratações em todo o Brasil. Dentre esses materiais, eu ressalto esse aqui, um guia de procedimento para identificação dos principais riscos. Clica aqui e baixa, você chega bem aqui, no trabalho da CGE de Santa Catarina. Nós não vamos reinventar a roda, nós homenageamos o trabalho bem realizado dos colegas. E é o velho checklist que o colega pode fazer, que o assessor pode fazer em vistas daquele edital, daquele material que formalizou a dispensa de licitação, que deve estar plenamente publicizado nos portais. Isto é o que diz o artigo 4º da Lei 13.979, se não é causa de nulidade, inclusive, e é improbidade se o gestor, especialmente depois que recebeu aquela recomendação que nós, no comecinho da pandemia, pedimos que os colegas implementassem sobre a publicidade plena dos portais, para que a população possa exercer o controle cidadão daquela política pública e daquelas despesas. Pois bem, em cima do que está no portal, vamos bater os itens. Por exemplo, aqui, se são bens novos ou usados, a 3.979 permite isso. Aqui está a questão da publicidade. Se estima aqui, nas estimativas de preços, isso aqui é uma amarração nos fatos. Se o gestor, o responsável pela licitação, na fase interna, ele consultou os portais de compra do governo, se ele pesquisou as publicações oficiais na mídia, se ele examinou contratações similares de outros municípios da sua região, preferencialmente, ou de outros estados, se ele fez uma consulta aos possíveis fornecedores de uma maneira séria e efetiva. Na prática, vai ser o quê? Ele mandou e-mail para os seus fornecedores. E você examina, ora, ele mandou só para aqueles que já tiveram contratações anteriores com ele? Será que ele não protegeu os seus conhecidos? Será que ele mandou para 2 ou 3? Enquanto nos portais, e buscando até no Google, você encontra 20 fornecedores daquele material, daquele álcool, daquele desinfetante, daquele equipamento que está sendo contratado. Você mandou o e-mail e meia hora depois você recebeu uma resposta atinente a um material com uma configuração muito complexa, como, por exemplo, um respirador, como, por exemplo, um painel multiparâmetros aquele que fica ligado no paciente que está em uma UTI, como nós verificamos quando nós fizemos a inspeção técnica com os colegas do NATEC e com também os técnicos do TCE, há 3 semanas atrás. Nós entramos nas enfermarias, vimos lá os pacientes ligados nos fios, etc., morrendo de medo, né? Mas fizemos. E se um exame, se a consulta ao fornecedor veio quase que de imediato, você já suspeita que houve uma combinação anterior sobre aquele objeto. Se algum documento veio com uma data incompatível, documento de qualificação, que eram certidões negativas, você também vai desconfiar que houve alguma violação ao princípio da legalidade, algum direcionamento naquela dispensa de licitação. Isto é novidade? Não. Esse é o controle que nós já fazemos em cima de licitações. E vamos batendo esse checklist, que é bastante completo. Nós também disponibilizamos outro que o Ministério Público Federal utiliza e é bem mais simplificado do que esse. Esse aqui se refere à documentação e à legislação própria de cada item. Passamos por ele. Ora, nós também falamos sobre a necessidade de exame, espero que tenha sido
compartilhar essa tela também, de portais que revelam despesas e contratações semelhantes. Por que é importante isso? Nós sabemos que os preços no mercado nacional e internacional enlouqueceram simplesmente. O mundo é capitalista. O empresário pode, em regra, cobrar o que ele quiser. Ele não vai sonegar para especular o seu estoque. Lembrando que, logo no início da pandemia, houve uma ação do Ministério Público Cearense que resultou na apreensão, salvo engano, de 60 mil máscaras que estavam ilegalmente sendo escondidas por certo empresário, que depois foram apreendidas e foram distribuídas para utilização pública. Mas os preços dependem da oferta e da procura. Então, avaliar apenas o preço praticado de janeiro para trás é o pior critério. Porque vai resultar sempre na consideração de que houve um superfaturamento. E lembrem que a Lei 13.979, eu sempre tenho que me referir a ela, ela previu a licitude da compra com sobrepreço, desde que, amarrada nos fatos, desde que mediante aquela fundamentação que nós falamos de início. Você tem que examinar os preços de compras contemporâneas, daí a necessidade de pesquisar nos portais. Algo que foi adquirido em março tinha um preço diferente do que foi adquirido em abril, por exemplo. Houve um salto gigantesco e a falta de equipamentos, de insumos no mercado do mundo inteiro. Vocês lembram que faltou álcool gel. Nós tentamos comprar e não conseguimos. Quando voltou a aparecer nas farmácias, lembrem do preço absurdo. Isso também aconteceu para os fornecedores dos municípios e do estado. Depois, outras empresas mudam as suas linhas de produção e passam a produzir aqueles insumos, aqueles equipamentos. E o preço vai retornando ao normal. Ainda não voltou aos preços pré-pandemia. Exemplifico aqui, este é um dos vários painéis, este aqui é o da CGU. Vocês vejam que são instrumentos de BI. Você pode fazer a sua pesquisa, você pode fazer a sua pesquisa especificada sobre qual gestão você quer examinar. Opa, a internet aqui está... Você pode buscar, fazer uma pesquisa em cima da aquisição de bens e você vai chegar em resultados. Eles têm aqui os vários painéis de navegação. Você especifica o que você quer procurar e você vai navegando pelas várias alternativas aqui, os botões aqui em cima, e você encontra, por exemplo, o total de despesas aqui no estado do Ceará, que eu especifiquei lá, e você pode ir filtrando até chegar nos municípios. E você pode comparar com municípios só da região. E só dá para aprender brincando aqui neste programa. Você vê que é semelhante ao nosso Power BI. Perdão, ele é um instrumento de Power BI, só que a Procuradoria usa um diferente, e você vai alterando os seus filtros e você vai chegando à especificidade da sua pesquisa. É só um exemplo. Eu falo também aqui do painel do Tribunal de Contas do Estado, que é também bastante interessante. Se a internet nos ajudar novamente, aqui está. É bem fácil localizar, está também naquele ofício circular, em que eu recomendei todos aqueles links. Você abre o ofício circular e clica nele e vai direto para o portal. Aqui nós temos a listagem específica, vamos ver se entra, mas vamos falando para não perder tempo, a específica das contratações do Estado e dos municípios, em que você vai checar todos eles. Se não encontrar aqui, especialmente se não tiver nos portais, pode já fazer uma ação por improbidade, porque os gestores, a essa altura, já estão perfeitamente cientes do seu dever especial da publicidade completa nos casos de despesas de enfrentamento à pandemia. Então, aqui, eu não quero mais entrar em cada um, porque eu vejo que demora muito a conexão.
você vai também filtrando por município e também no estado do Ceará os objetos de cada dispensa de licitação. Aqui é específico de dispensa. E você vai conseguir chegar a constatar se aquela aquisição, naquela época, você vê também é um instrumento de BI, você pode checar no seu município, de maneira bem prática, aquela despesa em relação a outras da mesma região, e eu digo sempre, aquisições na mesma época, para você ter um parâmetro razoável. E o demais disso é fazer aquela conferência que nós fazemos sempre. Vamos parar aqui o compartilhamento, que nós fazemos sempre nas conferências, nos nossos exames de processos licitatórios. Se, além de um preço discrepante ou de um material que não foi entregue, se além disso houver uma empresa suspeita, se além disso você não tiver uma justificativa suficiente, a amarração na realidade dos fatos, o critério pressa não será suficiente para descaracterizar a culpa grave do gestor. Vendo, culpa grave limítrofe do dolo. Se o gestor tomou as suas medidas, que nós razoavelmente consideramos que era o que naquele momento ele poderia tomar, tendo a urgência de realizar aquela contratação para salvar vidas. Aqui eu abro um parênteses para lembrar o que um secretário, salvo engano, do Ministério da Saúde, creio eu, esqueci o nome dele, e que foi muito noticiado na imprensa, em que ele disse: deem trabalho para o Ministério Público Federal, para o Ministério Público Estadual. Se você precisar comprar um remédio para salvar vidas, compre assim mesmo e manda o processo para o Ministério Público. Ele foi muito criticado, mas, na verdade, ele não errou. Ele errou da maneira em que se referiu, da maneira em que ele orientou os gestores. O que ele deveria ter dito é: primeiro, cumpra uma lei. Se é essencial aquela aquisição para salvar vidas, o senhor irá fazer uma dispensa de licitação. E, agindo de boa fé, olhe a visão do executor, some-se a visão do controlador externo e não espere ser requisitado. Chame o Ministério Público. Diga: olha, eu estou fazendo essa contratação aqui, eu fiz uma pesquisa entre os nossos fornecedores habituais, convidei mais 5, consultei mais 5 que eu encontrei nos portais que eu pesquisei. Está aqui a cópia de cada expediente, de cada e-mail, que estão as respostas. Somente um disse que se interessava em vender e o preço foi 5 vezes maior do que a nossa compra realizada no ano passado. E nós iremos examinar também esta documentação reunida a intencionalidade desse gestor que nos trouxe o problema. Não é para nos dar trabalho, é para colaborar conosco. Então, infelizmente, aquele gestor se manifestou muito mal naquele momento. Nossos instrumentos de controle não fogem daqueles habituais. Eu já estou encerrando aqui porque já deu o nosso tempo. Você precisa checar os portais, você precisa checar os preços de contratos semelhantes em época semelhante, você pode entrar em contato com os demais controladores externos, você fala com os gestores, reúna-se durante os procedimentos para corrigir logo os erros. Você checa o simples sobre aquela empresa contratada, sobre aquelas empresas que foram consultadas. Você vai ver, é o nosso controle normal, se eles têm poucos empregados, se o endereço é incompatível, se ele não tem bens, se ele tem pouco tempo de vida, se ele acabou de mudar o seu objeto econômico. Uma empresa, por exemplo, que explorava uma atividade completamente diferente, em fevereiro fez um aditamento na sua documentação, no seu contrato social, mudou o seu objeto para incluir a intermediação de insumos hospitalares, distribuição de insumos hospitalares. Você começa a desconfiar também. Você vê se aquelas pessoas, e você faz aquele gráfico de vínculos que o Simples permite, se tem relações políticas com os atuais gestores ou apoiadores, vê se foi a contribuição de campanha anterior, etc, etc, e aquelas informações de inteligência que só quem tem os olhos na comunidade consegue obter. Isso aí eu não posso ensinar aos colegas, eu só tenho a aprender
com os colegas. E, finalmente, eu falo, existem também situações de contratos vigentes que podem pedir, o contratado pode pedir o reequilíbrio pelo ponto de vista financeiro, aplicando a teoria da imprevisão, daquele contrato. É a mesma coisa de antes. Apenas acrescenta-se a nota da urgência. Aquele fornecedor que já vinha fornecendo habitualmente é um contrato vigente, você não precisa fazer uma dispensa para recontratar o que você já tem. Aquele fornecedor que, digamos, tenha sido contratado a partir de um certo registro de preços, ele fornece um desinfetante necessário para suprir o hospital. Ele mostra que o fabricante aumentou, por causa da oferta e procura, ele aumentou os seus preços em 400%. Ele quer o reequilíbrio em 400%. Se isso for demonstrado, infelizmente, será o jeito. Ou o município irá fazer uma requisição forçada para indenização posterior. Caso a caso tem que ser examinado. Isso também vale para o próprio registro de preços. Aquela ata de registro de preços, ela excepcionalmente, ela também é modificável. Você vai ter que fazer outra. Ela pode ter se tornado completamente inútil ante a realidade do mercado de hoje em dia. Então, é necessária a negociação com o vencedor, você pechincha com o vencedor, você chama os demais classificados naquela ata de registro de preços, né, obedecendo a ordem de classificação, você pergunta de um por um. Você pode revogar ou cancelar esse registro e começar a realização de outro, ou se aproveitar de outro registro, digamos, da União ou do Estado. E isto passa para o nosso controle normal. E, finalmente, que esta pandemia, isto será objeto de um projeto do Centro Operacional que queremos implementar no segundo semestre desse ano, esta pandemia é uma oportunidade para nós vermos como estava certo Norberto Bobbio, como estava certo Immanuel Kant, na Paz Perpétua, quando ressaltam que o princípio da publicidade, na verdade, é um sobreprincípio garantidor de todos os demais e que quem é gestor, o príncipe, quem é o administrador, quem é o eleito, ele precisa viver em público. E isto foi ressaltado em época de pandemia, lembrando que, novamente, a Lei 13979, no artigo 4º, parágrafo 2º, ela remete à Lei de Acesso à Informação, a 12527, esqueci o ano, e que determina que a informação seja completa, clara e também utilizando aqueles instrumentos de Power BI que eu demonstrei quando nós rodamos um pouco aqui no portal dos TCE e no portal da CGU, permitindo que você baixe os arquivos, uma tabela de Excel, e você faça as suas pesquisas. Isso incentiva o cidadão a ele próprio ser um fiscal técnico até. Se ele for um contador, se ele for até um autodidata, ele nos ajuda e ele exerce a sua cidadania da melhor maneira possível, da maneira participativa. E irá, claro, fugir das fake news, que tem como base a desinformação. Então, que após a pandemia fique essa lição, que nós temos que exercer os nossos mistérios de fiscais do Estado Democrático de Direito, incentivando cada vez mais a publicidade nos negócios e haveres da administração pública. E agora, com um pequeno atraso, eu encerro e podemos partir para as perguntas. Temos alguma pergunta? Vamos aguardar. Doutora Lívia Cristina. Bom dia, doutor Helder. Bom dia. Bom dia a todos novamente. Só aproveitando aqui a oportunidade, mas a pergunta simples é só a respeito da possibilidade de mudança no valor da contratação, né, dos preços dos insumos. Se, por exemplo, já houve a contratação com dispensa de determinada empresa para fornecer certos insumos por determinado preço, e no decorrer dessa contratação, se no decorrer do cumprimento do contrato, há alguma mudança, uma oscilação do preço do produto em mercado, se tipo, devido a essa oscilação do preço em mercado, da lei da procura, da oferta e da procura, pode-se manter esse contrato
modificando alguma cláusula com relação ao preço devido, assim, com fundamento nessa demanda. Ou se o gestor tem que realmente rescindir o contrato e fazer uma nova dispensa, oportunizando novamente, fazendo toda aquela tramitação do processo de dispensa. Que a alegação deles é que até para fazer a nova dispensa, também você leva o prazo, e muitas vezes estão naquela emergência, né, na situação de precisar do insumo. Aí como é que ficaria essa situação? Bom, nós estamos falando do reequilíbrio dos contratos, né? Vamos lá para a teoria original, né? Nós temos aquelas três situações, né? Caso fortuito, ou força maior, fato do príncipe e teoria da imprevisão, né? Pegando aqui do Eli Lopes Meireles. O gestor, a partir da constatação de que o fornecedor está resistindo sob a alegação de que os seus próprios preços foram alterados, os insumos, porque qualquer coisa que se pratica hoje em dia ela é planilhada nos seus custos, né? Até a produção de água, algo mais simples e essencial à vida, quando ela é entregue potável, ela tem uma série de itens de formação de custos. Imaginem coisas mais complexas. Isto sendo demonstrado, amarrado nos fatos, pode levar sim à revisão daquele contrato. Isto não é novidade para a pandemia. Eu digo, a novidade da pandemia é a pressa. O gestor, ele deve, primeiro, agindo de boa fé, olha aquelas três visões, do gestor, do controlador, do executor. Ele deve demonstrar que existe a resistência do contratado, que o contratado mostrou para ele a sua planilha atualizada de formação de custos com provas. E ele diz, olha, o que eu gastava, digamos assim, o preço do certo insumo, certo produto químico para a produção desse remédio, ele é importado da Índia e a Índia simplesmente parou de exportar aquilo para utilizar no mercado interno. Eu estou tendo que comprar da China ou dos Estados Unidos, que praticam esse preço diferente. A documentação tem que mostrar isto. Pode haver uma revisão. E entra na discricionariedade também do gestor. Ele pode considerar, olha, este aumento está sendo tão alto que é melhor eu fazer uma nova dispensa de licitações, porque eu acabei de pesquisar e encontrei um outro fornecedor, eu vi os portais, eu mandei um e-mail para ele, está aqui a resposta, ele diz que tem aquele mesmo produto para fornecimento imediato, por um preço tantas vezes mais razoável. O gestor pode rescindir aquele contrato e fazer um novo procedimento, sim. O que é que vai dizer qual a medida lícita ou qual a medida justa? São os fatos concretos. O Ministério Público não vai, e eu jamais oriento isto, se imiscuir na discricionariedade do gestor. Nós não somos gestores. Não vamos assumir um ônus que não é nosso. Dentro da margem, ou da moldura de significado, né, lembrando do Kelsen, que o direito administrativo permite ao gestor, ele pode sim optar. Aí ele vai ter sempre que fundamentar. Se de repente houver uma alteração contratual sem a justificativa documental amarrando nos fatos, aquilo é nulo. E o gestor pode ser primeiro recomendado e depois acionado por improbidade ou em um ACP para você alterar aquele avença, aquele contrato. Então, pode haver sim o reequilíbrio. Isso não destoa da própria teoria geral do direito administrativo, que exige que haja o equilíbrio financeiro das avanças do Estado. É isso. Espero ter respondido. Obrigada, doutor. Os esclarecimentos sempre acompanhados dos fundamentos filosóficos. É muito interessante. Obrigada. Temos mais alguma pergunta para o doutor Helder Ximenes? Já que não temos mais perguntas, agradecemos a apresentação do promotor de justiça e coordenador do CAU-DPP, Helder Ximenes Filho. Agradeço a oportunidade e examinem o nosso portal. O materialzinho está todo lá, e especialmente os vários webinários dos colegas que sabem muito mais do que eu. É o meu convite. Muito obrigado, agradeço a oportunidade.
Teremos agora a apresentação do CAU Cidadania, com o tema Reestruturação da Rede de Saúde. Com a palavra, o promotor de justiça e coordenador do CAU Cidadania, Enéas Romero de Vasconcelos. Olá, bom dia a todos e todas. Eu estou só tentando aqui compartilhar a minha tela. Deixa eu tentar aqui um pouco para poder iniciar. Mostrar configurações. Eu fiz uma apresentação, mas vai ser rápido, tá? Eu sei que está todo mundo com fome. Deixa eu só tentar compartilhar aqui. Está aparecendo aí? Não, né? Ainda não, doutor. O senhor está compartilhando por essa setinha que tem ao lado do microfone, nessa abazinha. Tem uma setinha. Compartilhar. Setinha. Exatamente. Porque não aparece. Não aparece, esse aqui é o problema. Mais ações. Mostrar configuração do dispositivo. Não estou conseguindo compartilhar, esse aqui é o problema. O Peter está aí, tá? Está sim, doutor. Ele está aqui conosco. Peter está aqui, ó. Doutor Enéas, o senhor tem que clicar na setinha, compartilhar. Depois disso, o senhor clica no programa que o senhor abriu, tipo o PDF, ou o Word, o PowerPoint. Compartilhar, certo. Aí apertei aqui. Pronto, está no programa. Só que não aparece. A tela ficou vermelha. A borda. A borda dela. Fica preto embaixo. Viu aí? Doutor Enéas, o senhor tem como compartilhar esse arquivo para o Peter colocar? E aí ele vai passando, pode ser? Pode mandar pelo WhatsApp. Se o senhor puder mandar pelo WhatsApp, ele compartilha. Tá, vou fazer isso então. Então, assim, enquanto eu vou compartilhando aqui com o Peter, eu vou primeiro cumprimentando aqui a todos. Eu queria agradecer pela oportunidade de compartilhar um pouco algumas ideias com os colegas, parabenizar o CEAF, a escola e o Procurador-Geral por essa iniciativa, a escola na pessoa do nosso diretor Plácido Rios e o CEAF na pessoa da Luciana e o Manuel, e dizer para todos que é um prazer estar aqui. Eu sei que eu peguei o horário mais ingrato, que todo mundo certamente já está, primeiro, cansado e, segundo, com fome. Então, para poder compensar um pouco esse desgaste, eu vou tentar ser mais breve. Eu sei que há uma tendência cada um que o seu tema é sempre mais importante, né? Então, se você fala de crime, há uma preocupação com razão no Ministério Público com a criminalidade. Em relação ao eleitoral, tem eleição é o início de tudo. Da infância, tem a questão, inclusive, do princípio da prioridade absoluta, a questão de direitos humanos, todas essas. Então, assim, eu não vou dizer que o meu é mais importante. Eu acho que todos os temas são importantes. O que aconteceu recentemente foi que mostrou a importância também desse tema. Ele entrou na pauta porque, obviamente, alterou a rotina de todos e do próprio Ministério Público e mostrou mais do que isso as fragilidades da nossa sociedade. As fragilidades no aspecto que é o tema do Centro de Apoio da Cidadania, dos direitos humanos e também as fragilidades do sistema de saúde. Quando eu falo nas fragilidades de direitos humanos, são fragilidades como a fragilidade das pessoas em situação de rua, de idosos, que foram públicos que foram mais afetados. A fragilidade também de pessoas que vivem em condições de habitação mais precárias. Todos esses foram aspectos que
foram muito mais dramáticos para as pessoas que já tinham uma situação mais difícil e acarretaram também num número de mortes muito maior para essas pessoas. Então, isso hoje é reconhecido por todo mundo que acompanha, por toda a literatura, não só brasileira como mundial, que as fragilidades que já existiam sociais fizeram com que houvesse um impacto muito maior da doença e com um número de mortes muito maior para essas pessoas. E outra questão que ficou evidente foram as fragilidades do sistema de saúde. E, portanto, a gente vai tratar justamente desse tema. Deixa eu só ver aqui se eu já consegui passar. Quem está mais estruturado, eu acho que é melhor para todo mundo ver, sabe? Deixa eu ver se foi aqui que aí eu mando para... Ainda não foi. Doutor Enéas, se eu não tiver o WhatsApp do Peter, pode mandar o meu, que eu estou aqui do lado do Peter. A questão é que eu precisava primeiro mandar para o e-mail para poder... Mas eu já fiz isso. Para mandar para o celular, para mandar... Essa aqui foi a questão, por isso que demorou um pouco. Eu não estou conseguindo abrir. Ah, meu Deus. Doutor Enéas, o senhor pode me passar o seu TeamView, que eu vejo bem rapidinho para o senhor na sua máquina mesmo. Meu TeamView não tem nesse aqui não, computador. Esse, inclusive é o Apple. Entendi. Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo mandar para vocês. Eu consigo mandar por e-mail. Teu e-mail. Ou de repente eu consigo saber o que... Isso. Não é internet não, hein, gente? Porque eu tô achando a voz do Enéas tá cortando para mim. A voz dele tá cortando. Não é a internet, tua internet não, Enéas? Doutor Enéas. Eu acredito que Talvez seja seja a conexão. Tá travada a imagem dele. Mas Acho eu estou conseguindo mandar aqui pelo grupo. Tá só baixando. Doutor, seu áudio cortou. O senhor está mandando por... Estou mandando pelo grupo mesmo. Estou mandando aqui pelo grupo. Tá ok. Grupo do Encontro Regional, não é isso? Mandei também por e-mail. Mandei foi de todo jeito. Estão me ouvindo agora? Sim, agora sim. Peter. Mandei também para o Peter e para o Richard. Também pelo WhatsApp. Pronto, agora vai. Terminou porque está lento, mas vai terminar em breve. Bom, então vamos direto ao tema, certo? Eu vou iniciar sem a apresentação, quando ela for, eu inicio. Então, assim, eu comecei falando, então, dos problemas, das fragilidades, tanto sociais e, portanto, direitos humanos, quanto falei das fragilidades do sistema de saúde. Esses temas todos são tratados pelo Centro de Apoio da Cidadania. Já foi, viu, o arquivo para vocês e está aqui no grupo também. Inclusive, acho que dá para abrir aqui. Ele está aqui já na tela compartilhado. Vocês conseguem ver? Receberam? Chegou, Ainda doutor. não. Na tela aí, tá certo? Recebi aqui, doutor. Pronto, vamos colocar agora? O Peter tá só baixando aqui e coisa de minutinhos aqui já tá no ar. Já. Pronto, então eu estava falando dessas fragilidades e, assim, eu não sou daqueles que acha que, bom, veio algo que a pandemia seja bom sob qualquer aspecto. Eu acho que 90 mil mortos e todas as consequências econômicas, sociais, para as famílias dessas pessoas, não só as pessoas que morreram, mas também as pessoas que tiveram sequelas,
e muitas tiveram, esse é um número muitas vezes ignorado. Isso foi uma tragédia sob todos os aspectos, e o que melhor é que isso não tivesse acontecido. Mas eu sou daqueles também que acho que mesmo nas situações mais adversas e mais difíceis, nós devemos procurar soluções, procurar aprender e procurar melhorar individualmente como pessoas e coletivamente enquanto pessoas que atuam em grupo, e aí eu falo nós enquanto cidadãos, está aqui a apresentação, e também coletivamente enquanto instituição. E aqui somos todos representantes do Ministério Público e, portanto, no Ministério Público nós temos a possibilidade de fazer uma atuação que permite mudanças significativas na vida das pessoas. E aí eu queria fazer um registro a todos os colegas sob a chefia do nosso procurador-geral, mas, na verdade, a cada um dos colegas que atuou e que está atuando ainda durante a pandemia, e dizer, na verdade, o meu orgulho de fazer parte desse time e da minha felicidade de poder ter contribuído um pouco junto com todos, para poder diminuir a situação da pandemia, seja contribuindo para as medidas de isolamento, mas também para as medidas de reestruturação da saúde e para cada um dos problemas que foram surgindo. Então, acho que o Ministério Público teve um papel de diálogo, mas também de resolutividade muito grande, e acho que nós fizemos a diferença na vida de muitas pessoas e provavelmente salvamos muitas vidas também. Então, eu assim, me senti muito honrado de estar participando junto com todos dessa equipe que trabalhou e continua trabalhando. E no caso da pandemia, a gente trabalhou tanto na área de saúde quanto na área das pessoas vulneráveis. E aqui eu fiz um breve resumo só para situar, porque o Centro de Apoio da Cidadania talvez seja em alguns aspectos o Centro de Apoio menos conhecido, porque ele tem um espectro de atuação muito amplo. Então, o Centro de Apoio da Cidadania, está aqui na apresentação, ele atua no igualdade étnico-racial, na questão das pessoas desaparecidas, e aí tem um aspecto civil, e dos direitos das pessoas LGBTI, na questão do trânsito e também na questão da saúde. Então, aqui estão elencadas 9 áreas, ainda tem a questão da atuação residual. Pode passar para a próxima? Pode passar para o próximo. Estão me ouvindo? Alô? Oi, doutor, estamos ouvindo bem. Sim, estamos ouvindo muito bem. Outro slide. Outro slide. É porque tá Pronto. E o Ministério Público e o CAL Cidadania tinha vários projetos, e aqui é só para situar, vai ser muito rápido, que tratavam dessa área, desde a gestão do Dr. Hugo Porto como coordenador, em que eu participei como auxiliar, juntamente com a colega Isabel, que continua no Centro de Apoio da Cidadania, e aí tínhamos o projeto de municipalização, que aí eu queria conclamar os colegas, se possível, a continuar trabalhando nessa questão. A pandemia mostrou que uma morte significativa no número de mortes de trânsito, e esse é um vetor também da saúde, porque é um dos fatores que gera superlotação na área da saúde. Tivemos um projeto também em relação aos conselhos do idoso, que foi muito importante em relação à questão da atuação das ILPIs, outra área que também a gente tem um projeto. O projeto também de calçada, para que sejam acessíveis, da desinstitucionalização das pessoas idosas, também a questão do desaparecimento, e aí o programa do Rio de Janeiro, que o CNMP tornou nacional, e desde o início do ano nós estamos desenvolvendo o projeto em relação à vacinação, que houve uma interrupção parcial por conta da pandemia, o projeto de saúde em debate, que é a qualificação da área dos promotores e servidores na área da saúde, em relação à tríplice endemia, que já havia de antes, e também da doação de sangue. Graças a isso, a atuação do Ministério Público, o Ceará foi o primeiro a garantir a doação de sangue para a comunidade LGBTI. Pode passar, por favor. E aí vamos agora, dentre todas as áreas do Centro de Apoio da Cidadania, a que a gente elegeu como prioritária desde o início foi a área da saúde.
E, obviamente, com a pandemia, essa priorização se impôs. E aí, na verdade, a gente já vinha acompanhando desde janeiro todos os desdobramentos e tentou justamente atuar junto com as promotorias de saúde para garantir que a pandemia tivesse o menor impacto possível no estado do Ceará. E a primeira medida procurada foi a de reestruturação da rede de saúde, com a ampliação dos leitos de UTI, dos leitos de enfermaria e realocação dos serviços da saúde pública e privada. Isso foi feito desde o início, mas, infelizmente, mesmo com toda a atuação, a pandemia se espalhou muito cedo no estado do Ceará e hoje, dados do IntegraSUS de hoje, nós já temos 7.648 óbitos. Somos o terceiro estado do Brasil em número total de óbitos e estamos no primeiro lugar em número de óbitos pela população. Nós temos o maior número de exames do país e esses dados desatualizados, mas foi o que eu peguei aqui, foram criados durante a pandemia de leito de UTI. 398, já criou mais depois desse último dado aqui, 600 de enfermaria e também o aumento substancial das UTIs no interior. Pode passar. E uma das coisas que a gente iniciou durante a pandemia, eu acho que todo mundo viu essa aba aí dos indicadores do IntegraSUS. E esses indicadores eles devem começar a fazer parte da atuação do promotor de justiça, que atua na saúde e também de nós enquanto cidadãos. Então, foi criada na gestão do atual secretário de Saúde, Dr. Cabeto, esse site do IntegraSUS, em que compila os principais dados relativos à saúde. E aqui faço minhas as palavras do Helder, no sentido de que transparência é a base de tudo. Sem transparência, nós não temos conhecimento das informações, e sem conhecimento das informações, não há controle social e não há controle adequado pelo Ministério Público. Então, a gente deve incorporar à nossa rotina a análise dos indicadores da plataforma IntegraSUS e não só aqueles relativos à Covid. Pode passar. E esses dados eles são muito importantes para que a gente possa analisar a saúde de modo sistemático. E isso exige, então, e é esse o projeto que eu estou apresentando aqui em primeira mão, ele ainda não está finalizado, mas ele é um projeto que já foi anunciado, inclusive, no grupo de saúde, que é para que, após a pandemia, haja um legado efetivo para a população do estado do Ceará. E isso vale para a rede pública e privada também, porque ele engloba também a rede de saúde privada, que obviamente é uma concessão de serviço público. E o primeiro ponto desse projeto é justamente a reestruturação da rede de saúde com a regionalização. O que isso quer dizer? E a gente vai entrar nos conceitos daqui a pouco. É que o sistema de saúde vai ser regionalizado e reestruturado para que a demanda seja atendida e articulada de modo regional. E não como é hoje, em que há uma excessiva cumulação de funções no município de Fortaleza. E, nesse aspecto, o estado do Ceará é diferente de outros estados do país em que já há uma regionalização. Aqui nós inovamos porque criamos uma lei e isso hoje é uma obrigação legal. Mas, em termos de estrutura hospitalar da rede de saúde, ela continua sendo, em sua grande maioria, concentrada em Fortaleza, com a exceção de Juazeiro e Sobral, e nos municípios existem hospitais menores e que não cumprem o seu papel, e não cumprem o seu papel por várias razões, inclusive porque eles não têm condições técnicas nem financeiras de assumir aquele papel que eles se propõem, e, portanto, eles acabam gerando uma enorme frustração, porque não cumprem o que se propõem
e, ao mesmo tempo, recebem verbas para cumprir aquilo que eles não têm condições. E a gente precisa fazer uma remodelagem. Esses hospitais não podem mais continuar se propondo a fazer procedimentos que eles não têm nem condições técnicas nem financeiras de fazer, com a consequência de que o recurso está indo para onde não deveria ir e deixa de vir para onde ele deveria. E nós temos um cenário em que os menores hospitais, em sua maioria, são ociosos e os grandes hospitais com superlotação. E municípios, em sua grande maioria, eu não diria, na verdade, praticamente todos, que se propõem a fazer atenção secundária e terciária de média e de alta complexidade e não cumprem as questões básicas na atenção primária, na saúde básica, com dados absolutamente escandalosos, como cobertura mínima em relação à questão da atenção básica e também com, por exemplo, uma cobertura vacinal muito baixa, que é outro vetor aqui. Isso é muito grave. A gente começou no Centro de Apoio justamente fazendo um recorte sobre a situação das vacinas e apresentando para os colegas a situação, porque o Ceará não cumpria as metas vacinais na maioria dos municípios, o que é muito grave, porque o programa de vacina é um programa todo pronto e era um exemplo mundial de sucesso do Brasil, e houve um retrocesso, e o que a gente espera é que isso comece a ser retomado. Isso é obrigação dos municípios, e ele recebe a vacina, ele tem as equipes para aplicar, ele recebe até o isopor do governo federal, e, entretanto, não consegue cumprir as metas. Isso, alguns cumprem mais, outros menos, mas, de um modo geral, a maior parte dos municípios não está cumprindo a meta vacinal. E, ao mesmo tempo que eles não cumprem o que existe disponível, eles se propõem, muitas vezes, a criar hospitais deficitários, ineficientes, com uma gestão extremamente incompetente e atrasada, que acaba fazendo com que a gente tenha uma saúde tão precária como a que se demonstrou agora. E outro ponto que foi feito uma recente lei estadual, já regulamentada, foi o lançamento na sexta-feira. Houve um evento, inclusive, de lançamento em que estive lá, havia apenas poucas pessoas com distanciamento social, e que vai permitir o fim da precarização na área de saúde. Esse é um problema que existe também nos municípios e seria importante que isso evoluísse, porque hoje o sistema de saúde, boa parte, é refém do sistema de cooperativas e que tem duas situações completamente diversas. Você tem em relação às cooperativas médicas um sistema que algumas vezes se aproxima do sistema de cartel, em que médicos ganham um valor altíssimo. Se comenta que alguns podem chegar a ganhar quase 100 mil reais por mês, nada contra eles ganharem até mais do que isso. Agora, é problemático se essa remuneração ela vem do SUS, que tem outros critérios de equidade e que deveria fazer uma distribuição mais harmônica e que, portanto, deveria contratá-los diretamente, pagando um salário digno, que não acontece hoje. E a Fundação de Saúde se propõe a resolver isso, porque passa a ter um regime de contratação por número de horas e evita, por exemplo, o que aconteceu agora durante a pandemia, que você simplesmente em algumas áreas não tinha quem contratasse porque não havia o vínculo e você abria um edital e se inscrevia quem queria. Se você tem alguém contratado no regime seletista, como vai ser no caso da Fundação de Saúde, você tem um regime definitivo e aquela pessoa cumpre uma carga horária determinada e, além disso, ela pode ser treinada adequadamente. E no caso, eu falei das cooperativas médicas, você tem o outro extremo, que são as cooperativas dos demais profissionais de saúde, que ganham salários precários, sem férias, e uma situação que realmente é uma situação de ilegalidade e que impossibilita uma continuidade na área de saúde, já que muitos desses profissionais acabam abandonando, não são treinados adequadamente, justamente por receberem salários muito baixos. Pode passar para a próxima. Passou para a próxima? E, portanto, foram criadas 3 novas leis, na verdade, do segundo semestre do ano passado foi a lei de regionalização, leis estaduais,
e, nesse ano, a Lei da Fundação de Saúde e a Lei da Autoridade Regulatória. Já falei um pouco da Lei de Regionalização, ainda vou voltar a ela, da Lei de Fundação, e a Lei da Autoridade Regulatória, que ela é muito importante, embora ainda não tenha sido regulamentada, ela foi de pouco antes da pandemia. Ela estabelece indicadores e controle publicizado de todos os hospitais da rede do Estado do Ceará, pública e privada. Então, você vai passar a ter, por exemplo, taxa de mortalidade de todos os hospitais, de modo que, se eu, paciente da rede pública ou privada, consumidor da rede privada, quero saber que hospital devo ir e posso ir, vai estar lá, inclusive, quais hospitais têm maior ou menor taxa de mortalidade. Isso é indispensável. Na verdade, sobre a rede pública, isso já vem sendo parcialmente feito, e vários desses dados estão no IntegraSUS. Temos dados da maior gravidade. Por exemplo, a taxa de mortalidade nos pequenos hospitais do interior é altíssima, e é a mais alta ainda se considerar que e aí, por exemplo, a mortalidade infanto-materna, ela tem aumentado. O que acontece? Parte dos pacientes morrem no próprio hospital menor, ou é transferido tardiamente e acaba morrendo no hospital maior, mas por conta do atraso. E isso poderia ser perfeitamente evitado se houvesse um matriciamento antes e uma estratificação de risco antes da paciente, da gestante, que tem uma gravidez de risco. Então, existe uma omissão que vai aqui, desde a saúde primária até a saúde, até a alta complexidade, e que, se for feito adequadamente, tem como ser as mortes. Essa nova realidade, então, da pandemia e das novas leis, fez com que a gente tenha um novo cenário para a saúde. Houve um aumento substancial das UTIs, inclusive no interior. Foi iniciada a regionalização por conta da pandemia. Já existia a lei, isso estava atrasado, e com a pandemia esse processo se acelerou. Além disso, depois de muito tempo, saúde realmente passou a ser uma prioridade prática para os governos. Se a gente for olhar o que o governo investiu, por exemplo, em segurança pública, o orçamento triplicou nos últimos 10 anos. Em saúde não se pode dizer o mesmo. Então, durante a pandemia houve um investimento, é necessário que esse investimento continue, mas é necessário também que o sistema seja repensado e reorganizado. E esse pode ser o grande legado da pandemia e, portanto, é necessário o engajamento de todos nós, e só um trabalho coordenado do Ministério Público, com a atuação de todos os promotores na área da saúde, é que pode permitir essa transformação, juntamente com os diversos atores, Secretaria de Saúde do Estado, Secretaria dos Municípios, o Ministério Público Federal e outros órgãos. Pode passar para o próximo. Pode passar o próximo. Pronto. A regionalização, a própria lei traz alguns conceitos. O primeiro deles é o conceito de região de saúde. O Ceará passa a ser dividido em 5 macro-regiões de saúde. E isso tem várias implicações. A primeira delas é que você passa a ter uma governança interfederativa regional. Quer dizer, você passa a ter uma governança regional. Não faz sentido um paciente de Crateús ou de qualquer município da região, seja Tauá, seja outro, ter que vir para Fortaleza para fazer um procedimento. E isso como regra. Ou, então, o que precisa ser feito? Reordenar o sistema para que haja um atendimento regional. Algumas poucas questões podem continuar centralizadas, como um transplante, mas a maioria dos procedimentos eles devem ser regionalizados. E aí é necessário, portanto, uma governança regional, com um planejamento regional também, e com um plano quadrianual regional de saúde.
E para que isso seja feito de modo adequado, é necessário que haja uma avaliação de desempenho e também uma hierarquização. Não pode cada hospital de cada município decidir que procedimento faz, porque você promete e não cumpre. E não cumpre porque não tem capacidade técnica, não tem capacidade administrativa gerencial e não tem capacidade econômica. E, além disso, não tem pessoal qualificado. Então, o sistema precisa ser hierarquizado, com municípios, com hospitais menores, fazendo apenas baixa e, quando muito, média complexidade, e grandes hospitais fazendo alta complexidade. Até porque na área de saúde, o adensamento é um fator de redução de risco. Se você tem um hospital universitário, por exemplo, com 600 leitos, a chance que esse hospital tem uma mortalidade maior, esse hospital vai ter uma mortalidade muito menor, porque você tem equipes mais preparadas, mais treinadas, você tem escala também conta. Uma questão é um médico que faz, vamos contar aqui, por exemplo, um parto de alto risco. Uma situação é um médico que faz 50 partos por ano e apenas um de alto risco, e outro que está no hospital especializado do alto risco e que faz os mesmos 50 anualmente só de alto risco. Obviamente, é óbvio nesse caso que ele tem muito mais expertise e muito mais conhecimento para lidar com um parto de alto risco. E daí, portanto, a importância da hierarquização e da estratificação do risco e do matriciamento. E também, junto com isso, é imprescindível que haja uma central de regulação. A central é quem recebe o pedido de vaga. Quer dizer, eu tenho uma vaga de enfermaria, preciso de uma vaga de enfermaria ou uma vaga de UTI, por exemplo. Aí isso é encaminhado o pedido para a central olha a rede e diz, tem vaga em tal e tal hospital. Esse paciente é um paciente neurológico e quem atende neurológico é Quixeramobim e Fortaleza, aqui dando um exemplo em tese, tá? Não é um exemplo concreto. Como o paciente é do município de Quixadá, eu vou mandar para o regional de Quixeramobim, porque é mais próximo e tem um atendimento justamente para esse caso. Então, a central faz isso. A central tem vários problemas, a gente tem feito, juntamente com as colegas Ana Cláudia e Luci, e também Carísia, do MPF, reuniões semanais para discutir a reorganização da central de regulação para que ela se torne mais eficiente, mais transparente, para que o objetivo final é que seja publicizado, inclusive, qual o seu lugar na fila, qual o tempo de espera para cada uma das situações e que, além disso, isso seja normatizado, quer dizer, seja criado um ato jurídico pela Secretaria de Saúde para dizer para cada uma das especialidades qual é o critério de priorização de determinado paciente. E isso para diminuir as interferências, sejam políticas, seja do próprio pessoal da saúde, que muitas vezes interfere, seja do Ministério Público e do Judiciário, que devem, na verdade, garantir o cumprimento dos critérios definidos objetivamente, de modo equitativo e justo. E aí a gente passa a atuar muito mais coletivamente para controlar os critérios do que individualmente para resolver uma situação que muitas vezes é muito grave e que precisa de uma solução imediata. Pode passar para o próximo. Nessa mesma lei da região de saúde, ela define que, dentro de cada macro-região, vai haver o atendimento nos seguintes níveis: atenção básica, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde. Algumas desses níveis têm que ser atendidos necessariamente em todos os municípios. A atenção básica, na verdade, a saúde básica é a mais elementar, é imprescindível que maior cobertura possível em cada um dos municípios. A questão da vigilância em saúde ficou mais evidente por conta da pandemia
uma ação preventiva e eficaz é indispensável. A gente vai ter que mudar a nossa forma de pensar. Se houver, por exemplo, um novo surto de uma determinada doença infecciosa num município de Aiuaba, isso já tem que ser monitorado imediatamente e adotados os procedimentos para evitar que se espalhe. O papel da vigilância ficou muito evidente e a gente vai ter que mudar a nossa forma de pensar e fortalecer. E muitas vezes ela é enfraquecida, como mostra o caso da tripsindemia, dengue, chikungunya e zika, em que muitas vezes não há continuidade no trabalho da vigilância epidemiológica. A questão da atenção psicossocial também precisa ser fortalecida e da saúde mental, e a gente vem discutindo isso também, mas a gente vai se concentrar na questão da atenção hospitalar. Pode passar. Tradicionalmente, o MP, na área de saúde, atua na tutela individual, é aquela pessoa que precisa de uma vaga de um leite UTI, que precisa de um medicamento, que precisa de uma prótese, e, claro, o Ministério Público não pode ficar omisso. E também atua sob demanda, muitas vezes, e aí eu percebo isso claramente pelo centro de apoio, em relação aos pedidos de apoio dos colegas, a gente atua sob demanda de determinados grupos, muitas vezes com base em interesses corporativos, que podem ser legítimos, mas que não devem ser o principal vetor da área de saúde. Então, muitas vezes, fiscalizações do Corém, do CREMEC e de outros órgãos acabam, dos sindicatos, da área de saúde, acabam vindo para o Ministério Público. A gente deve receber esses casos, obviamente, o Ministério Público tem o dever de ouvir a sociedade, mas é importante que o Ministério Público passe na área de saúde a atuar proativamente e identificando de modo mais adequado o funcionamento da rede para atuar preventivamente para garantir um melhor funcionamento, porque ao fazer isso você evita o problema da tutela individual, que vai ser definida com critérios, e também passa a tratar de modo sistêmico essas demandas de determinados grupos corporativos. Pode passar. E a nossa prioridade, portanto, é a atenção básica, ampliar a cobertura, é indispensável, e muitos municípios, muitas vezes o município alega o seguinte, e aí depois a gente vai aprofundar isso em outras apresentações, mas não hoje. O município reclama, por exemplo, de verba para uma determinada área, e ele gasta um valor substancial, mas um hospital sucateado, que não cumpre minimamente o papel que ele deveria ter, e que, inclusive, a forma de organização de pessoal é completamente inadequada e não garante uma cobertura de saúde básica de 60%, por exemplo. Quer dizer, mais de 40% da população não está coberto. Além disso, a gente precisa, então, passar a acompanhar, fiscalizar e redefinir o papel assistencial da rede hospitalar. Para isso, a gente precisa também acompanhar a central de regulação e acompanhar as decisões das diversas comissões gestoras e, especialmente no campo regional, das comissões intergestoras regionais, as chamadas CIR, que é onde se define as pactuações. Pode passar. E aí o Ministério Público tem 4 papéis muito importantes nessa questão do controle da política de saúde para garantir que o serviço seja melhor prestado. Fiscalizar os consórcios foram uma ótima ideia, mas eles não vêm cumprindo o papel deles, porque eles acabam tendo uma gestão pouco técnica em determinadas situações, com uma gestão que não garante a ampliação de atendimento da população. É importante, portanto, que nós fiscalizemos os consórcios de saúde. Outra questão importante é fiscalizar os contratos do Estado, do município e filantrópicos. E aqui, quando eu estou falando fiscalizar, não é só fiscalizar o desvio, é fiscalizar o cumprimento do objeto do contrato. Se você se comprometeu a fazer tantos procedimentos, você está fazendo? Quem se comprometeu a quê? De quem eu posso exigir um determinado procedimento?
É isso que a gente precisa passar a entender e fiscalizar, e é esse o projeto do Centro de Apoio da Cidadania. Fiscalizar também os planos regionais, porque o que a região de saúde vai se comprometer vai estar nos planos regionais. E é importante, então, que a gente conheça os planos de saúde para acompanhar e exigir que seja cumprido. E outra questão relevante é as emendas parlamentares, que têm ido para determinado município na área de saúde sem o menor controle e muitas vezes sem critério. Ela vai para determinado hospital, por exemplo, não porque ele precise, mas porque o determinado hospital, ele é o gestor é aliado do prefeito. Isso não é um critério razoável. Tem que ver se esse critério, quais são os critérios que foram adotados para esse repasse e se o recurso efetivamente chegou lá e está cumprindo o seu papel. Próximo item. E aí o que nós precisamos para fazer isso são novos indicadores de a gente precisa ter novos indicadores. E aí a gente tem que mudar um pouquinho a lógica do que nós tradicionalmente trabalhamos. Muitas vezes a gente trabalha no Ministério Público com indicadores formalísticos que não correspondem. Não interessa o número de procedimentos, não interessa quantos ofícios fez, o que interessa é a resolutividade. E na área de saúde, o que se quer como meta final é aumento da expectativa de vida do paciente. Não adianta você operar, por exemplo, se ele morre uma semana depois. Se ele morre 2 semanas depois, o que a gente tem que monitorar é se, por exemplo, qual é a taxa de mortalidade naquele hospital. Esse é um dado relevante. Se aquele hospital está fazendo mais procedimentos, mas aumentou, junto com o aumento de procedimentos, mais do que era esperado, a taxa de mortalidade, há um problema aí. Se ele faz exames, mas não dá seguimento à consulta e ao acompanhamento dos pacientes, não adianta também. Em última análise, o que a gente quer na área de saúde é aumentar a expectativa e a qualidade de vida da população. E os indicadores últimos são esses. Além disso, é bom a gente começar a ver também a saúde sob outro espectro. E aí hoje os especialistas em saúde todos reconhecem que, por exemplo, o desenho urbano da cidade é fundamental para a qualidade de vida, desde a questão da calçada acessível e adequada, a questão da ocupação ordenada do espaço, da existência de parques, da arborização, da existência de praças. Isso tudo tem uma interferência na qualidade de vida e, portanto, na saúde das pessoas. E também tem outros fatores, como, por exemplo, a questão do trânsito, que tem um impacto enorme. A maioria dos municípios não fez sequer a municipalização, que já era para ter sido feito. Onde não foi feita fiscalização, nós vivemos uma situação de anomia, até porque a própria sinalização da cidade ela não foi feita pelo órgão, porque ela não faz parte do sistema. Então, ela não foi feita adequadamente, também não tem fiscalização. E isso acaba acarretando mais mortes e também queda da qualidade de vida. Outro vetor importante é a questão do saneamento, e eu estou já terminando. Pode passar. Passar para o próximo. O que nós vamos fazer enquanto centro de apoio imediatamente é, primeiro, retornar o que já tinha sido iniciado, que é a programação de uma série de eventos, e também com material escrito, que a gente denominou Saúde em Debate, em que parte desses conceitos vão ser trazidos para que a gente, por especialistas, para que a gente possa compreender melhor o funcionamento da saúde. E aí eu peço permissão para os demais colegas para dizer assim, na minha experiência de longe, o sistema de saúde é o mais complexo, em termos conceituais, em termos de funcionamento. Então, é muito importante a qualificação. Ele é mais complexo que o sistema de educação, muito. Ele é muito mais complexo que o sistema de assistência social, do que o sistema, inclusive, de segurança pública, que tem as suas especificidades e dificuldades, mas muito mais por outras razões, da dificuldade de colher provas, de infraestrutura. A saúde tem tudo isso e mais algumas outras dificuldades. Então, a gente vai continuar com essa série de eventos, a gente continua e vai produzir muito mais material de apoio em cada um desses temas,
os colegas têm um guia de como atuar, se colocando sempre à disposição também para tirar dúvidas, mas um passo a passo de como fiscalizar cada um. A gente também está aberto, obviamente, a críticas, sugestões, sempre. Acho que muitos aqui tiveram contato comigo e estou sempre à disposição, e toda a equipe do Centro de Apoio, para discutir com vocês. A gente vai criar também um GT por região, para que o Centro de Apoio possa trabalhar a questão da regionalização nas macro-regionais. Nossa ideia é fazer visitas, e a gente vai fazer um calendário de visitas à rede hospitalar, mas a gente quer também ter um trabalho no dia a dia com os colegas de cada município, e aí a gente vai fazer isso criando um GT com alguns representantes de cada macro-região, um grupo pequeno, para que ele possa evoluir de modo mais rápido, já que um grupo muito grande, muitas vezes, não consegue ter a rapidez necessária, mas sempre interlocução com todos os municípios, porque essa reestruturação da rede ela só vai dar certo se houver um engajamento de cada um de nós, e se a gente conseguir uma evolução importante nisso, a gente vai deixar um legado para as pessoas agora e para o futuro. Eu acho que é um dever nosso, depois de todo o sofrimento que tivemos durante a pandemia, nos esforçar da melhor forma possível para garantir que haja um legado e uma transformação efetiva no sistema de saúde, e isso é um dever, eu acho que enquanto cidadão e também perante cada uma das famílias que sofreram, que perderam pessoas, para que desse grande sofrimento a gente possa tirar algo de bom, algo de produtivo. Eu sei que a apresentação foi um pouco complexa e longa, mas é porque o tema é muito técnico e complexo, mas a gente vai dividir em várias partes para ficar mais claro e mais detalhado, de modo a diminuir a complexidade para que tudo se torne compreensível. Então, eu aguardo perguntas, comentários, e estou à disposição agora e depois para quem quiser contribuir, propor e construir juntos essas mudanças na rede de saúde. Doutor Arteiro, gostaria de fazer uma pergunta. Isso mesmo, Alane. Eu cumprimento o colega Enéas Romero de Vasconcelos. Nós estamos aqui falando de Crateus e nós ficamos muito interessados com as visitas. Aqui nós temos o Hospital de Referência São Lucas, que é administrado pela Sociedade Beneficente São Camilo, por uma entidade filantrópica. E, na verdade, o adiantado da hora, nós queríamos perguntar ao doutor Enéas Romero apenas se esse cronograma das visitas às regionais está condicionado ao fim da pandemia ou se tem condição de antecipar. Obrigado, Arteiro. Assim, na verdade, eu acho que não está condicionado ao fim da pandemia, porque ninguém sabe quando vai terminar. A gente não pode esperar para o ano que vem. Eu acho que a gente tem um momento em que já houve uma transformação parcial da rede de saúde. Você tem mais vagas de UTI no interior do que jamais teve. E o importante é que isso se torne duradouro, que terminada a pandemia, essas vagas não retornem para a capital e o interior continue com vazios assistenciais. Então, a gente vai visitar com os colegas a rede no interior, e aí Crateús, obviamente, é um município importante, pode. Em relação aos filantrópicos, é importante lembrar que eles receberam um valor substancial. A gente colocou lá no grupo de saúde, mas receberam um valor substancial para a pandemia e teria que ter acontecido, inclusive, uma revisão dos contratos, porque, infelizmente, do modo que foi repassado pela União, ficou muito solto. E aí, para poder adequar,
quem contratualiza ou quem manda é a União o dinheiro, mas quem contratualiza é o município, eles são contratualizados pelos municípios. Foi fundo a fundo. E o que acontece? Teriam que rever esse contrato para ver a fiscalização. Em relação aos hospitais filantrópicos, então, tem essa questão adicional, e o que a gente precisa justamente é o que colocou aqui: visitar, entender o perfil assistencial daquele hospital, para que é que ele foi contratualizado, e se ele foi contratualizado para algo que ele não está cumprindo, isso tem que ser exigido. E, ao mesmo tempo, não pode cada hospital escolher o que vai fazer. Isso tem que fazer parte do sistema hierarquizado. Não adianta você dizer que você vai fazer um determinado procedimento se você não tem capacidade técnica, nem financeira, nem de pessoal de fazer. Então, o que você tem que fazer? Reordenar e dizer: o Hospital São Camilo, por exemplo, vai atender tal e tal coisa, e essas aqui são de maior complexidade, vão para tal hospital. E isso tudo tem que estar pactuado, obviamente, tem também uma reprogramação financeira, mas o que acontece hoje é que muitos municípios recebem o valor do teto MAC, que é o da média e da alta, inclusive durante a pandemia, receberam esse valor dobrado e não cumprem essas metas, e não há uma fiscalização devida, seja pela Secretaria de Saúde, seja por nós mesmos, porque é algo muito complexo e que, portanto, a gente precisa compreender de modo muito mais detalhado para poder atuar adequadamente. Então, as visitas vão ser feitas sim, já vão iniciar, a gente vai começar pelas centrais de regulação, porque é onde vão os pedidos de vaga, e já está havendo um processo de mudança nas centrais de regulação, e em seguida na rede, pelo menos nos municípios que têm a rede hospitalar mais robusta ou maior. Então, certamente, Crateús vai estar nessa programação. E aí a gente volta a conversar. Obviamente que tudo isso vai ser antes coordenado e combinado com os colegas promotores de cada um dos municípios. O Centro de Apoio só vai atuar em coordenação e colaboração com os colegas, e aí com você, Arteiro, e todos os colegas de cada um dos municípios. A gente não pretende, nem poderia, nem iria jamais fazer essa atuação se não for em parceria, primeiro porque não seria correto, segundo porque não seria produtivo. Então, na verdade, o que a gente precisa em relação à saúde é se especializar mais para atuar de modo melhor e mais sistemático e atuar juntos, porque isso aqui só vai evoluir, porque, na verdade, também é bom dizer que há muitas resistências. Cada um desses hospitais, muitas vezes, tem um empresário ou um político que está por trás e que resiste a mudanças. E a gente vai precisar vencer essa resistência. A saúde é do povo, a saúde é do paciente. Então, o ponto que a gente tem que ter sempre é esse: como é que esse hospital ou qualquer órgão de atendimento da área de saúde, não só hospital, ele vai atender a melhor população? Ele tem condições? É isso que a gente vai ter que avaliar. Nosso objetivo é só é o atendimento da melhor forma possível do paciente. Não é o interesse de quem quer que seja. E claro que isso aqui vai implicar num certo tensionamento. Ninguém faz mudança sem tensionamento e ninguém faz mudança sem enfrentar a dificuldade. Se fosse fácil, já estava feito. Não é um desafio pequeno. Eu acho que é um desafio grande. Mas se a gente não comprar esse desafio, nós todos aqui, se nós todos não comprarmos esse desafio agora, depois da pandemia, depois de tudo que nós passamos, depois de se ver a importância de um sistema público de saúde, e a gente não fizer essas mudanças, talvez a gente não tenha outra oportunidade. Agora, isso só vai dar certo se houver um engajamento de todos nós. Com união, pode haver divergência? Pode, é natural. Pode ser, a gente conversa, de preferência internamente. Acho que roupa suja se lava em casa. Então, teve divergência, a gente discute internamente, se alinha e publicamente tenta defender uma posição conjunta. Que, na verdade, o Ministério Público é um só, e, claro, como eu disse, há divergências, e foi o que vem sendo feito durante toda a pandemia. Houve várias divergências, mas todas superadas através do diálogo. Ok, doutor Enéas Romero, nós queremos dizer que acompanhamos. Temos mais alguma pergunta? Alane? Oi, doutor. Alane, eu gostaria de
de complementar rapidamente, dizer para o doutor Enéas Romero que nós acompanhamos com vivo interesse e queríamos parabenizá-lo pela iniciativa também da live Defesa da Democracia, que foi coordenado por ele, não é? Pelo doutor Enéas Romero, e apenas tocar num ponto nevrálgico, crônico, da questão da reestruturação da rede de saúde, que são as cirurgias eletivas. Nós temos assim uma demanda represada imensa, de cirurgias eletivas, e a gente percebe muitas pessoas vindo a óbito antes que chegue a sua vez. A fila é tamanha que as pessoas morrem antes de serem chamados, convocados para essas cirurgias eletivas. Naturalmente, isso está na pauta do nosso CAU Cidadania. Com certeza, a questão da cirurgia eletiva, assim, primeiro esclarecendo algumas questões, existe um processo, na verdade, assim, 5 processos na Justiça Federal, e um deles trata, por exemplo, das eletivas ortopédicas. Então, isso está sendo discutido também lá, mas, paralelamente, na questão da fila da regulação, e foi criado pela Secretaria de Saúde do Estado e do município um GT para tratar da regulação da rede de da regulação dos leitos de UTI, de enfermaria e também das eletivas. E lá, o que a gente tem se posicionado, e, na verdade, começou a ser feito, é uma definição de protocolos. Então, eletivas, qual critério, quem vai ser priorizado, com qual critério, os dados vão ser transparentes, se eu quiser saber qual é a minha posição, eu, paciente, tudo isso está sendo discutido para que seja construída uma solução justamente com critérios claros, objetivos e transparentes. Juntamente com isso, para que haja mais vagas, é necessário que haja uma reestruturação da rede de saúde, de modo que um hospital que não cumpre o papel dele e que recebe o dinheiro, deixe de fazer o que ele não consegue e passe para outro que faça. Então, passa por uma reestruturação e passa também por uma questão de ampliação da capacidade de atendimento, da capacidade assistencial da rede hospitalar. E aí, portanto, nós precisamos atuar para reestruturar, mas também para ampliar. Só que hoje nós não temos, na maioria das áreas, uma fila clara com critério. Então, isso já é um problema que você nem sabe qual é a posição. Tem na ortopédica, mas não tem na maioria das outras áreas. Você não tem uma estruturação adequada da rede, é isso que a gente vai trabalhar na regionalização, e, por fim, nós precisamos, então, da ampliação. Mas quando você regionaliza e coloca mais especialistas lá, a ideia é justamente essa. O secretário de Saúde anunciou também que aumentaria, que criaria um novo hospital, o Hospital da UES com 600 vagas, o que também certamente ajudaria no desafogamento dessas filas, mas são vários vetores e esse sim é uma preocupação importante. E a ideia aqui é mudar a lógica, ao invés de tratar da situação de uma pessoa, passar a ter critérios e saber exatamente qual é a posição e, se for o caso, atuar para garantir que, por exemplo, sejam feitas mais operações, seja feito um mutirão, seja feito o que for necessário para desafogar a fila. Oi. Pronto, concluímos. Pronto. Alane, estou satisfeito, muito obrigado. Temos mais alguma pergunta? Já que não temos mais perguntas, agradecemos a apresentação do promotor de justiça e coordenador do CAU Cidadania, Enéas Romero de Vasconcelos. Obrigado, Alane. Bom dia a todos, bom almoço. Anunciamos agora a palavra da promotora de justiça e coordenadora do CEAF, Luciana de Aquino Vasconcelos Frota. Obrigada, Alane. Gente, passando rapidamente aqui, só para agradecer imensamente a colaboração aqui dos nossos expositores de hoje, que foram os coordenadores do Centro de Apoio Operacional.
doutor Enéas, doutor Helder, doutor Emanuel, doutor Breno, que não só prestaram contas das ações estratégicas realizadas dentro de suas áreas de atuação, mas também compartilharam conosco de forma brilhante seus conhecimentos. Queria pedir, colegas, que vocês preenchessem a nossa pesquisa de satisfação, que ela já foi postada aqui no chat do nosso Teams aqui do lado, pelo nosso servidor Richardson, tá certo? O link também vai ser enviado para o e-mail de cada um de vocês. É importante que vocês respondam para a gente saber, né? Se vocês gostaram, o que poderia ser modificado, o que pode ser melhorado, né? Se gostaram também, digam o que podem dizer também de que parte gostaram, né? Para que a gente possa sempre melhorar, aprimorar, né? O objetivo dos encontros regionais, né, como já foi mencionado aqui pelo próprio Procurador-Geral, é realmente aproximar os colegas do interior que ficam ali um pouco mais afastados do que está sendo definido, da política estratégica que está sendo definido para o Ministério Público em cada área, e que vocês saibam que existe essa proximidade, né? E que vocês podem tirar proveito dessa proximidade, tá bom? Então, por favor, respondam a nossa pesquisa de satisfação para que a gente possa, inclusive, melhorar para os próximos encontros, ok? Lembrar, por fim, que tem um segundo momento, à tarde, às 14h30, com os servidores e o Procurador-Geral e o nosso secretário-geral, doutor Hugo, ok? Então, mais uma vez, agradecer e dar boa tarde a todos e um excelente almoço, uma excelente tarde. Muito, muito obrigada. Concluímos, assim, esse primeiro momento do encontro regional com os membros e servidores da 9ª Unidade Regional. Um bom almoço a todos e, a partir das 14h30, teremos um encontro com os servidores da 9ª Unidade Regional. Boa tarde.